nossa aula de ciências de hoje é materiais e ambientes. Nós precisamos aprender a conhecer os tipos de materiais que nós utilizamos no dia a dia para fazer o descarte deles sem que prejudique a natureza. Por exemplo, quando é feita a extração do petróleo, há um grande risco de vazamento, né? E se isso ocasiona, há prejuízos, pois quando o petróleo ele entra em contato com a água do mar, ele contamina o mar, afeta a vida marinha e a pesca. Por isso é preciso que a gente conheça e tome os devidos cuidados na hora de descartar o nosso lixo, os materiais, né? O nosso lixo ele pode ser reutilizado ou reciclado. Essa parte sobre sustentabilidade, reciclagem, reutilização de lixo, de materiais, nós já vimos anteriormente, inclusive vocês fizeram uma atividade muito interessante sobre práticas sustentáveis, né? Reaproveitar os materiais, reciclar os materiais é o que ajuda a diminuir os problemas ambientais. Atividade número 1. Quando ocorrem vazamentos de petróleo no mar, grandes manchas escuras se formam na água. O que isso indica sobre as propriedades do petróleo? Então, se essas manchas estão visíveis na água, primeira coisa, elas não se dissolveram, né? Então, primeira propriedade, solubilidade. O petróleo ele é insolúvel na água, ele não dissolve na água. E se ele está boiando, ele está flutuando. Então, isso quer dizer que a densidade dele é menor do que a água. Número 2. É adequado descartar diretamente nos rios o material corrosivo? Justifique sua resposta. Não, né, gente? Não tem dúvida sobre isso. Nenhum material é adequado descartar em rios, né? E se for descartado o material corrosivo, o que vai acontecer? Vai afetar a vida dos seres vivos desses rios e também quem utiliza os rios para sobreviver. Número 3. A água é um material de uso comum. Cite alguns usos da água. Né? Para que utilizamos a água, vocês vão escrever aqui da forma que vocês acharem melhor. Letra B. Você conhece alguma maneira de reduzir a quantidade de água utilizada? Então, vocês vão escrever formas de se economizar a água. Chegamos ao final da unidade, então agora nós temos aquelas atividades do Agora Eu Sei que resumo todo o conteúdo que a gente estudou até aqui. Então, primeira pergunta. Em postos de combustível é comum encontrar um decímetro, aparelho que mede a densidade do etanol. Letra A. Como é possível descobrir se o etanol do posto de gasolina é puro ou se ele está misturado a outros materiais? Vocês vão observar bem a legenda dessa imagem aqui, ela tem todas essas especificações, ela está bem autoexplicativa sobre o produto ele estar dentro das especificações ou não. Observem a imagem e escrevam aqui na letrinha A o que vocês entenderam. B. É possível analisar outros materiais usando o mesmo critério? Sim, a gente consegue utilizar o mesmo critério desse do etanol, pois cada material ele tem uma densidade específica. Atividade número 2. Um fio elétrico pode se dobrar para ligar um aparelho eletrônico a uma tomada. Letra A. Que propriedade permite que o fio conduza energia elétrica? Então, a gente tem que relembrar lá das propriedades dos materiais, né? Densidade, solubilidade, maleabilidade, condutibilidade. Então, qual dessas propriedades que permite que o fio conduza a energia elétrica, né? Conduza, conduzir, o próprio nome já está falando. Letra B. Que propriedade permite que ele seja dobrado? Que propriedade que fala aí sobre o material ele ser maleável? Tá bem simples também. Número 3. O petróleo é um material não renovável, ou seja, ele demora mais tempo para se formar do que para ser consumido. Como que a gente consome o petróleo? Entre outras coisas, através do combustível, né, que é colocado nos carros. Então, letra A, que cuidados devem ser tomados ao utilizar esse recurso? Se ele é um recurso natural não renovável, quer dizer que um dia ele pode acabar. Então, que cuidados que nós devemos ter para utilizar esse recurso, para evitar que ele acabe? Letrinha B. Cite alguns materiais derivados do petróleo. Acabei de citar, né, o etanol, os combustíveis. Letra C. Quais são os perigos relacionados ao vazamento desse material no mar? Então, qualquer material que vaze no mar, que seja corrosivo, vai afetar a vida dos seres vivos daquela região, né? A vida marinha, as pessoas que sobrevivem dos rios e tudo mais.
Atividade 4. Atualmente, o plástico usado na composição de produtos pode derivar de alguns tipos de materiais. Então, tem o plástico que é feito de petróleo. Esse plástico ele leva centenas de anos para se deteriorar, pode levar até 450 anos para se decompor no meio ambiente. E aí tem também um plástico que é derivado da cana-de-açúcar e da mandioca, e esse leva bem menos tempo para se decompor no meio ambiente. Pergunta da letra A. Qual deles é mais adequado para o descarte? O mais adequado, crianças, é aquele que leva menos tempo para se decompor. Então, vocês vão escrever qual deles é o mais adequado. Qual plástico derivado de qual material que é o mais adequado. E letrinha B. Embora eles sejam chamados de plástico, são diferentes? São diferentes, eles possuem propriedades diferentes, eles são feitos de materiais diferentes, então, sim, eles são diferentes, embora eles sejam chamados de plástico. Perguntinha 5. Atividades industriais geralmente utilizam materiais tóxicos na fabricação de produtos. Perguntinha da letra A. Esse material, ele pode ser descartado sem tratamento? Não, né, gente? Porque se ele for descartado sem tratamento, ele vai prejudicar o meio ambiente. Letrinha B. Os trabalhadores de fábricas que utilizam esses produtos devem ter quais cuidados? Então, eles devem utilizar equipamentos de segurança, que são feitos com materiais adequados, né? Que tenham propriedades adequadas para a utilização desses materiais, tá bom? Encerramos, então, a apostila número 1. Na próxima aula, nós começaremos a apostila 2. Não se confundam, tá bom? Se cuidem, estudem, bom final de semana e até a próxima aula.